Meus amados, mais uma vez a paz do Senhor. Nós estamos no segundo período desta aula. Vamos iniciar o capítulo 2 de Bibliologia. O tema que nós vamos falar agora é Bíblia, o livro sagrado. Não encontramos o vocábulo Bíblia no texto das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Este nome provém do grego, tendo como origem o termo papiro. Papiro era uma erva aquática, viu, irmãos? Era uma erva aquática. Depois nós vamos falar mais sobre ela. A forma de escritura mais disseminada na antiguidade era com o uso do papiro. Por sua vez, os gregos chamavam o papiro de biblos. Um rolo de papiro era um biblion, e vários destes eram uma bíblia ou livro. A palavra Bíblia significa assim: livros pequenos ou coleção de livros pequenos. Grande parte dos escritos sagrados na sinagoga era escrito em papiro. Nós vamos ver a palavra de Deus em Lucas 4. Nós vamos ler aqui do 17 ao 21. Pode acrescentar aí, tá? O 21. 17 ao 21. Então, papiro aqui, esse papiro, ele era feito de pele de cabrito ou ovino, carneiro, ovelha e cordeiro. Então era disso que era feito o papiro, tá? Pele de caprino, pele de caprino, perdão aí, tá? Pele de caprino. E esse caprino aí, ou ovino, que é carneiro, ovelha e cordeiro. Alguém pode ler o Lucas 4, 17 a 21? Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Amém. O papiro foi um dos principais materiais usados para escrever os manuscritos bíblicos. O centro da indústria do papiro era o Egito, onde teve início a sua utilização. Antes do surgimento dos equipamentos gráficos,
Os livros eram escritos à mão, em forma de rolos, em materiais como o papiro ou pergaminho. O papiro era uma planta que crescia junto aos rios, a entrecasca, depois beneficiada, formava rolos de grande extensão, permitindo a escrita. A Bíblia menciona o papiro diversas vezes, como por exemplo aí, em Êxodo 2 e 3, não precisa de ler não, Jó 8 e 11, Isaías 18, versículo 2. Em algumas passagens a Bíblia menciona junco. Em algumas passagens a Bíblia chama o pergaminho aí de junco, no lugar de papiro. Na verdade, o papiro era extraído de uma espécie de junco gigante. A palavra papel também é derivada de papiro. O uso desse material data do ano 3000 antes de Cristo. Amém? Está mais que explicado aqui, né? Então, nós vamos prosseguir. O pergaminho foi o outro material usado para escrever os manuscritos bíblicos. Esse nome está relacionado com Pérgamo. Lembra da cidade de Pérgamo? Cidade que foi famosa pela fabricação, cidade que foi famosa pela fabricação de pergaminhos. É uma das sete cidades ali, né? Das 7 igrejas da Ásia, igreja de Pérgamo. Então a cidade ali de Pérgamo, ela ganhou este nome de Pérgamo por causa da fabricação de pergaminhos, cuja matéria-prima era de pele de animais, sendo material bem mais durável e resistente que o papiro para a escrita. Vamos ver a 2 de Timóteo 4 e 13. Paulo vai estar falando aí. Quando vieres trazer a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Isso. Paulo estava enfermo, já estava para morrer mesmo, mas ele faz um pedido: quando vieres, traga a capa que deixei em Troades, e traz também os livros e os pergaminhos. Aprendendo com Paulo aqui, não dá para nós aprender e ver que Paulo era estudante assíduo da palavra de Deus. Ele estudava não só a Bíblia, né, que é os pergaminhos, mas ele estudava também livros. Nós que estamos fazendo aqui teologia, nós precisamos estar comprando livros de autoajuda para nos ajudar em muitas coisas, tá, irmãos? Muitas coisas. Porque
a Bíblia, nem tudo foi escrito. Porque naquele tempo, tem até a passagem que fala assim que se fosse juntar todo o papel do mundo inteiro e as tintas, não dava para escrever tudo que precisava ser escrito. Então tem muita coisa que é extraído das histórias, livros que contam histórias que não estão na Bíblia, mas são histórias reais. João 21, 25. João 21, 25. Leia para nós. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Isso. Tradução diferente. Sim, sim. Hoje caberia, mas naquele tempo não caberia não. Viu? Muito bem. O pergaminho é um material de uso mais recente, aplicado a partir do Novo Testamento. Mais recentemente, no final da Idade Média, foi inventada a imprensa. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. Primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia. Que maravilha, né? Em 1452 foi impresso em alemão. A partir de então, a difusão dos ensinos bíblicos tornou-se mais rápida e eficiente. Hoje, a Bíblia é divulgada de diversas formas, inclusive por meios de gravação, como estamos fazendo agora aqui, né, dando um seminário aqui, gravando tudo, áudio, vídeos, programas de computadores, internet e outros meios. Hoje, só não possui uma Bíblia quem não quer. Eu no meu celular tenho duas. Eu tenho uma Bíblia original e tenho uma outra Bíblia de estudo. Todas duas eu amo elas, são muito boas, né? Muito boas. Muito bem. Os estudiosos no assunto afirmam que a expressão Bíblia foi primeiramente adotada por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, no século V de nossa era. Alguns outros nomes pelos quais a Bíblia é conhecida. Vamos ver? Escritura, Mateus 21, 42. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Amém. Também é chamada de Sagradas Escrituras, Romanos 1 e 2. Acerca de seu filho, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Isso, sagrada aí é santo. Livro do Senhor, Isaías 34 e 16. Livro do Senhor.
34:16. Isso. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas escrituras ficará faltando. Todas estarão lá com os seus companheiros, pois o Senhor ordenou que assim fosse, e o seu Espírito as ajuntará. Amém. Outro nome que a Bíblia é chamado, a Palavra de Deus. Marcos 7:13. Validando assim a palavra de Deus pela nossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Amém. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. E por último aí, os oráculos de Deus. Romanos 3:2. Os oráculos de Deus. Muito de toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus nos foram confiadas. Amém? Leia outra tradução. Só para dar uma reforçada. Tem sim, e de muitas maneiras. É a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Amém. Quero outra tradução ainda. Fala dos oráculos. Vai, fala para nós. Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Amém. Tudo é a mesma coisa, tá, irmão? É só para um ir confirmando o outro. Tá? Muito bem. A arqueologia moderna tem sido a maior fonte científica que comprova a infalibilidade do livro sagrado. A história da Bíblia, como chegou até a nós, é encontrada em seus manuscritos. Manuscritos são livros da antiga leitura, da antiga literatura, escrito à mão. Então aí, né, nós vemos que quando fala de manuscrito, é porque era escrito à mão, antiga leitura. Vamos. Deixa eu ver, aqui. Esse aqui vai ficar capítulo, um cabe para outra aula. Então vamos lá. A estrutura da Bíblia aqui vai ser mais didático, tá, irmãos? Eu vou entrar aqui. Eu fiz o meu plano de aula e aqui vai ser mais didático. Vamos ler bastante aqui agora, tá? A estrutura da Bíblia. A Bíblia divide-se em 2 partes principais, o Antigo e o Novo Testamento, tendo ao todo 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Esses livros foram escritos no período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escritores. Foram pessoas de diversas épocas, diversas línguas, profissões diferentes, mas revelado uma mesma mensagem, aquela que o Supremo Autor desejou passar. Aqui está o grande milagre da Bíblia. Testamento
testamento vem do grego diatek, e significa aliança ou concerto. Hoje, testamento é um documento que contém a vontade de uma pessoa quanto à distribuição de seus bens após a morte. Essa duplicidade de sentido ensina que a morte do testador, Cristo ratificou ou selou a nova aliança e que nos garante toda a sua herança. Está lá em Hebreus 9:15 a 17. Não precisa ler não. O termo Antigo Testamento foi usado pela primeira vez por Tertuliano e Orígenes. Então nós vemos aqui, irmãos, que esta duplicidade de sentido ensina que a morte do testador, Cristo, ratificou ou selou a nova aliança e que nos garante toda a sua herança. Por isso, tem o versículo da Bíblia que fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, nós somos herdeiros de Deus, de todas as promessas, todas as maravilhas, e somos co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, nós também temos o direito. Tudo que Ele conquistou é dele e é nosso também. Amém? Primeiro ponto. O Antigo Testamento. A expressão Antigo Testamento surgiu no segundo século depois de Cristo, tendo sido divulgada essa forma pelos chamados pais latinos da igreja, quando procuravam diferenciar as escrituras hebraicas, os textos sagrados dos judeus, que até aquela época eram denominadas simplesmente de escrituras, dos escritos que os apóstolos e discípulos de Jesus passaram a escrever, que foram denominados de as escrituras gregas. Por sua vez, os judeus não denominam suas escrituras de Antigo Testamento, até mesmo porque, se assim o fizerem, estariam reconhecendo a Jesus como o Cristo. Então nós vemos aí que os judeus, eles não denominam as suas escrituras de Antigo Testamento. Lá não tem Antigo e Novo Testamento, eles só tem um testamento, escritura, chama de escritura. Amém? Porque se eles denominar a sua escritura de Antigo Testamento, então é sinal que terá o Novo. E no Novo, eles teriam que admitir que Jesus é o Cristo. Mas os judeus, eles não acreditam até hoje que Jesus, aquele Jesus que morreu na cruz, que nasceu na manjedoura, ele é o Cristo. Eles não aceitam.
Então os judeus não seguem ali o Novo Testamento, somente o Antigo. Por isso, as escrituras dele não tem nome de Antigo Testamento, é Escrituras. Escrituras. Se alguém quiser anotar o herdeiro, você citou Efésios 3:6. Se você quiser anotar aí, tá? Quando eu citei herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, Efésios 6, 3, 6. Efésios 3 e 6. Muito obrigado. Então, eles, os judeus, chamam o Antigo Testamento de Tanakh, palavra formada das iniciais de Torá, que é a mesma coisa que lei. Então os judeus lá, eles não têm Antigo Testamento, eles têm a Torá, tá? Que são os livros da lei. E Nevi, que é profetas Shetuvim, escritos, que é o conjunto dos escritos sagrados. Deus tem a Torá. A Torá, o que é? O que é a Torá? É o Pentateuco. E o que é o Pentateuco? É os 5 livros de Moisés. Os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Esta é a Torá, é o Pentateuco, 5 livros de Moisés, que é os 5 livros da lei. Pois aqui vem Nevim, que são os profetas, e Shetuvim, que são os escritos, que é o conjunto dos escritos sagrados. Esta forma de denominar o Antigo Testamento foi utilizado por Jesus em Lucas 24, 44, e esse aí nós vamos ler. Está escrito na lei e nos profetas. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso, viu? Aí concluiu o que nós falamos aqui. A expressão Antigo Testamento tem sua origem na carta aos Hebreus. Não precisa de ler, Hebreus 8, 6 a 13, pode ler em casa, né? Que por sua vez toma como base o profeta Jeremias, em Jeremias 31, do 31 ao 34. O texto de Jeremias, na verdade, na versão grega da Septuaginta, usa a palavra grega diateque, que significa pacto ou testamento, tendo sido escolhida a expressão testamento, já que na carta aos Hebreus estes pactos somente tiveram valor em virtude de derramamento de sangue, que está lá em Hebreus 9, 1
a 8 e 16 e 17. Tá, irmãos? Nós não vamos ler para nós ganhar o tempo, porque já está quase na hora de terminar. Bom, o Antigo Testamento foi produzido num ambiente histórico e cultural do Egito, na Mesopotâmia, e nas nações historicamente relacionadas com essas terras, e escrito originalmente em hebraico, com alguns trechos em aramaico e em persa. Divide-se biblicamente em 4 grupos de livros, que é lei, história, poesia e profecia. Então nós vemos o Antigo Testamento aí dividido com 4 divisões: lei, que é a Torá, os Pentateuco, os 5 livros de Moisés; histórias, reis, crônicas, e assim vai, né? Poesia, cantares, salmos, provérbios, Eclesiastes, isto, poesia e profecia. Muito bem. Letra A, lei. São 5 livros. Vamos falar o nome deles: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esse é o Pentateuco, é a Torá, mas conhecido como Pentateuco. Esses livros tratam da origem de todas as coisas, da lei e do estabelecimento da nação israelita, como surgiu a nação israelita, que surgiu ali, né? Esse povo aí, logo na saída ali do Egito, uma grande congregação de povos. Letra B, história. São 12 livros, de Josué a Esté. Ocupam-se da história de Israel em seus diversos períodos, principalmente a teocracia. Teocracia aqui é governo de Deus sob juízes. Então Deus levantava juízes, e esses juízes, eles julgavam o povo com a lei chamada de teocracia. A palavra teo é Deus, cracia, lei, domínio de Deus, teocracia. Também a monarquia, que é o governo de um único rei sob Saul, Davi e Salomão. O primeiro dele aqui foi Saul. Quando Deus manda Samuel, né? Pergunta a Samuel, né? Saul estava reinando lá, mas estava reinando mal. O Senhor falou: até quando terás dó de Saul, né? Deus manda ungir Davi para assumir o lugar, e depois Salomão. Agora vamos ver a divisão dos reinos de monarquia, que é o governo de um único rei
repetindo? Tá. Divisões dos reinos de... Perdão aí. Falei em sério. Judá e Israel. Passado. Ó, a divisão dos reinos aqui. Foi preciso haver uma divisão. Reino de Judá e Israel. Sendo Israel levado cativo para a Síria e Judá levado cativo para a Babilônia. Olha só, né? Judá, Israel é levado cativo para a Síria. Os sírios invadem Israel, levam Israel cativo, e os babilônios invadem Judá. Isso no período pós-cativeiro, sob Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas. Vários profetas desceram ao cativeiro. Vários profetas. Letra C. A outra divisão aqui é poesia. São 5 livros. 5 livros. Jó. De Jó a Cantares de Salomão. De Jó a Cantares de Salomão. O nome poético deve-se ao gênero de seu conteúdo, não significa que sejam fantasiosos e fictícios. São também chamados de devocionais ou literatura de sabedoria. Letra D. Profecia. São 17 livros que vai de Isaías a Malaquias. Podem ser divididos em profetas maiores. 5 livros de Isaías a Daniel. Então, os profetas maiores aqui são divididos em 5 livros, de Isaías a Daniel. Esses são os profetas maiores. Isaías é Malaquias. Não? Não, Malaquias é profeta menor. Tá? De Isaías a Daniel. Esses são os profetas maiores, né? É maior, irmão, não é porque eles eram maior, não era porque era profeta maior do que os outros, assim, entendeu? É o tamanho do livro. Em profecia, entendeu? Não é pelo tamanho do livro, é que profetizaram mais, o livro é maior. Então, quando fala aqui profetas maiores e profetas menores, né, não está diminuindo os profetas menores e nem enaltecendo os profetas maiores. Amém? Sendo 4 autores, visto que o livro de Lamentações se atribui a Jeremias, e profetas menores, que são 12 livros, de Oséias a Malaquias. O nome profeta maiores ou menores não tem nada a ver com o mérito ou notoriedade do profeta, mas principalmente com a extensão do livro ou do ministério profético. Tem profeta que o ministério dele foi muito curtinho, né? Jonas mesmo só profetizou uma vez. A profecia dele durou só 40 dias só. Nunca mais profetizou, né? Muito bem. Vamos ver aqui a classificação dos livros. As classificações dos livros bíblicos não obedecem à ordem cronológica.
pois estão agrupados por assuntos. A forma como estão dispostos teve origem na Septuaginta, através da Vulgata Latina. De acordo com os renomados mestres nesta área, a ordem cronológica do Antigo Testamento é a seguinte. Antes de eu falar aqui, quando eu falo aqui da Septuaginta, são 70 rabinos, né, irmão? Que foram escolhidos para fazer essa divisão aqui. Então, por isso chama de Septuaginta. E eles fizeram isso aqui através da Vulgata Latina. Então, de acordo com os renomados mestres, que são os rabinos, né? Nesta área, a ordem cronológica do Antigo Testamento foi a seguinte: primeiro livro do Antigo Testamento é Jó. Primeiro livro, Jó. Então Jó é antes de Gênesis. Muito bem. No ano de 1521 antes de Cristo. Depois vem Gênesis, ano de 1521 a 1500 antes de Cristo. Depois vem o livro de Êxodo, em 1490 antes de Cristo. Levítico, 1489 antes de Cristo. Números, 1451 a.C. Deuteronômio, 1451 a.C. Vem o livro de Josué, 1424 a.C. Logo após vem Juízes, 1126 a.C. Depois o livro de Ruth, 1050 a.C. Depois vem primeiro Samuel. Lembrando os irmãos que quando se trata de Antigo Testamento é primeiro, tá? E quando se trata de Novo é primeira epístola. É porque é epístola, então trata de primeira. E como é aqui no Antigo Testamento é livro, então é primeiro, né? Primeiro Samuel foi escrito em 1050 a.C. Segundo Samuel, em 1018 a.C. Primeiro e segundo Reis, 1015 a.C. O livro dos Salmos, no ano de 1050 a 975 a.C. Depois veio o Cantares, 1013 a.C. Primeiro e segundo Crônicas foi escrito no ano de 1004 a.C. Depois veio Provérbios, no ano 100 a.C. Depois o Eclesiastes, ano de 975 a.C. Depois veio o livro de Joel, escrito no ano de 840 a.C. Depois veio o livro de Jonas, escrito em 790 a.C. Depois veio Amós, 780 a.C. Depois Oséias, no ano 760 a.C. Depois vem o livro do profeta Isaías, meu xará, no ano de 745 a.C. Depois vem o profeta Miqueias, no ano de 740 a.C. Isaías 745, né? Sofonias, 639 a.C.
Agora vem o livro de Naum, 630 a.C. Jeremias, 626 a.C. Lamentações, ano 626 a.C. Livro do profeta Abacuque, 606 a.C. Livro do profeta Daniel, 606 a.C. Livro do profeta Ezequiel, 592 a.C. Obadias, 586 a.C. Livro de Ageu, 520 a.C. Zacarias, 520 a.C. Livro de Esté, 509 a.C. Livro de Esdras, 457 a.C. Neemias, 434 a.C. E, por último, no Antigo Testamento, Malaquias, no ano de 432 a.C. Amém? Era assim, irmãos. A Bíblia era desse jeito aí. Depois que eles organizaram do jeito que está. Nós vamos ler, estudar sobre isso aqui ainda. Bom? Vamos ver o Novo Testamento? Tem tempo? Vamos lá. Não dá tempo. O Novo Testamento é pequeno. Não, mas tem muita coisa aqui, ó. Nós vamos deixar para a próxima aula, irmãos, tá? Porque eu não quero também ficar liberando os irmãos aqui depois das 10. O máximo aqui é 10 horas, tá? Se puder liberar antes, a gente até libera, tá? Agora, muito obrigado a todos. Eu vou deixar um espaço para dúvida aqui, tá? Muito obrigado. Pode parar o vídeo. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula. Até a próxima.